Estamos ao vivo. Boa tarde de sexta-feira para todo mundo que está aí nos vendo, que está em casa. Estamos completando hoje 10 semanas, é isso, professor? 10 semanas de quarentena, 10 semanas em que as pessoas estão em casa e, se tudo der certo, vocês também que estão aí vão ficar em casa e vão ficar em casa por mais um tempo para garantir a saúde da sua família, a saúde de todo mundo. Como toda sexta-feira eu tenho mostrado aqui para vocês, a gente está aqui com o painel dos números do coronavírus aqui no Brasil. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, do Ministério da Saúde. Vamos ver. Os números do corona do Ministério da Saúde. Temos, no dia de ontem, até as 8 horas da noite, 177 mil casos recuperados, 233 mil em acompanhamento, 438 mil pessoas confirmadas com o coronavírus e 26.417 óbitos. Quase 27 mil óbitos nós temos até o dia de ontem à noite no Brasil. E nós estamos aqui hoje com mais um pesquisador que está trabalhando incessantemente, dia e noite, final de semana, para poder ajudar a população brasileira a sair dessa crise e se recuperar das sequelas ou se recuperar dos sintomas, né, que desenvolverem em relação ao coronavírus, que desenvolverem a Covid-19. Então, eu gostaria de dar muitas boas-vindas ao professor Jurandir Nadal, que é professor titular do Programa de Engenharia Biomédica da COP, da UFRJ, graduado em Engenharia Elétrica pela PUC do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em Engenharia Biomédica pela própria COP, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, coordenador científico do World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Rio 94, editor responsável da Revista Brasileira de Engenharia Biomédica e coordenador do Programa de Engenharia Biomédica até 2014. Atualmente mesmo, professor, você pode me atualizar se eu estiver errado, mas é chefe do Laboratório de Engenharia Pulmonar e Cardiovascular da COP da UFRJ. Seja bem-vindo, professor Nadal. O professor Nadal está aqui hoje porque ele está liderando um projeto de ventilador de exceção para a Covid-19, um projeto que passou por muitas provações nas últimas semanas, e o professor vai contar um pouquinho para a gente quais foram essas provações e como que você, que está aí nos assistindo, pode ajudar os pesquisadores a terminar esse projeto. Bem-vindo, professor. Muito obrigado por essa oportunidade. Boa tarde, boa noite já a todos. Aqui já está bem escuro. Pois é, a gente está nessa empreitada esse tempo todo. Eu falei que foram 10 semanas, eu não sei se foram 9 ou 10, me perdoem se eu dei a informação errada. Mas, de qualquer forma, é desde meados de março que a gente está nessa vida de ficar em casa, se possível, para proteger quem não pode ficar ou quem é imprudente. A gente acaba tendo que cuidar daqueles que não se cuidam. E, de certa forma, é isso que nos trouxe a essa situação, é justamente cuidar das pessoas, dar um pouco de oxigênio para quem não tem mais ar, né? Então, nosso projeto é voltado para aquele paciente da Covid-19, no caso mais grave, quando ele não consegue mais respirar sem o auxílio de uma máquina, né? Então, é um dispositivo invasivo, depende da gente usar um tubo orotraqueal,
e ventilar a pessoa durante algum tempo de uma forma puramente mecânica, e depois a gente experimenta reduzir a sedação, porque nessa altura ele está inconsciente, né, para fazer uma respiração chamada assistida, em que daí o oxigênio é oferecido a cada vez que a pessoa inspira, então algo mais fisiológico. E no final a gente pode retirar todo o comando e deixar o comando pelo paciente. Então se oferece um ar enriquecido com oxigênio e ele respira normalmente até receber alta, né? Até o desmame, que a gente chama. Então é isso. É basicamente a nossa proposta, né? Sem falar nada muito técnico. Você estava me contando que o projeto, entre iniciar o projeto e agora, que está na fase final, só esperando a aprovação, foram 10 semanas de projeto, é isso? Pois é, foi justamente na última semana de atividade presencial na UFRJ. Nós estávamos, primeiro estávamos pensando em recuperar uns ventiladores que nós tínhamos no laboratório, dependia de uma manutenção. Esses aparelhos, se eles ficam muito tempo sem uso, eles precisam de manutenção. Tem alguns filtros, alguns sensores, principalmente sensor de vazão, que depois de alguns meses tem que ser substituído, mesmo parado. E a gente estava pensando nisso quando um colega, um ex-diretor da COP, o professor Edson Watanabe, muito conhecido na área da engenharia elétrica, ele mandou uma mensagem para a gente perguntando: vocês não teriam coragem de fazer um ventilador? E, enfim, a gente já vinha pensando nisso. Nossa, poxa, vai faltar, vai fazer falta. Tanto que a gente já queria doar os da gente, né? Ou pelo menos emprestar para o hospital universitário. E aí, um dos colegas sugeriu uma ideia de usar uma válvula normalmente usada para CPAP, que é uma forma de tratamento até domiciliar que a pessoa faz quando tem apneia do sono, quando ronca muito, tem dificuldades respiratórias. Era uma válvula francesa que ela aumentava a pressão e permitiria a gente oferecer ventilação para o paciente na pressão que ele precisa. Ele está com a pessoa com aquela síndrome da angústia respiratória grave ou aguda, o coração está muito rígido, com uma resistência muito elevada. Então a gente tem que aumentar a pressão para fornecer o ar e com isso fazer as trocas gasosas, né? Remover o gás carbônico. E a gente experimentou essa ideia do colega, do Frederico Jandre, e funcionou já no primeiro dia. O problema é que isso deve ter sido na quinta ou na sexta-feira, e veio o isolamento social, a universidade encerrou as atividades, menos a gente. Nosso laboratório não fechou mais desde esse dia, porque todos os dias, feriados, finais de semana, etc., tem gente trabalhando lá. Então, nós fizemos esse sistema, ele apresentou alguns problemas depois, ele fazia muito ruído, ia ser muito desagradável numa UTI, onde já tem muito ruído naturalmente, já é uma das queixas dos pacientes internados. E a gente mudou de novo o projeto, mas então fizemos nesse tempo aí de 9 semanas, reduzindo umas 6 semanas entre fazer e chegar na situação de hoje, né? Como a Mariana falou, a gente teve muito percalço nesse caminho, né? O primeiro foi esse da válvula. O segundo... não, tem algo mais interessante que eu gostaria de falar, aproveitando o público aqui do Facebook. O que me aconteceu foi o seguinte, eu pensei, não vai ser possível a gente fazer o projeto com isolamento social. Como que a gente vai comprar peças, vai contatar pessoas, etc. Aí deu um estalo, eu pensei, eu vou fazer um textão e vou botar no Facebook. Então, eu escrevi lá qual era a proposta, o que a gente precisava, e lancei o texto na minha página pessoal. Eu creio que em 3 dias foram mais de 5.000 compartilhamentos. Que fantástico! Incrível.
correu por sindicatos, associações de classe, etc. Chegou um dia que eu fui dormir falando com o Ministério da Saúde, que ligou para mim, acordei com um telefonema do BNDES, que também ligou, perguntando se podia apoiar, etc. E tal. Então, a coisa aconteceu. E, com isso, a gente conseguiu algumas parcerias também muito importantes. Uma delas foi da Petrobras, que tem um centro de pesquisa lá na Ilha do Fundão. Exatamente. Então, eles forneceram algumas peças e, principalmente, material humano, gente para fazer gestão de projeto, até ex-aluno nosso, que voltou a trabalhar no laboratório onde ele fez o doutorado. E a outra colaboração foi de uma empresa de eletrodomésticos, se chama Whirlpool. E no Brasil tem as marcas Brastemp, Consul, KitchenAid, é uma fabricante do mundo de eletrodoméstico. E eles têm uma área social muito forte, estão ajudando vários projetos na Covid, e desde a primeira semana eles alinharam com a gente. Tem uns 2 engenheiros de lá que trabalharam com a gente o tempo todo, então fizeram o desenvolvimento da parte que a gente não tem muita experiência, do aspecto da produção industrial, né? Contato com fornecedores, ideias de como se aborda um determinado problema numa indústria, né? Enorme, forte. Então foi fundamental essa parceria, essa trinca, né? Que trabalhou efetivamente. Depois, várias pessoas foram agregadas, gente de outros programas. A gente começou no programa de engenharia biomédica, veio elétrica, veio sistemas, veio química, mecânica, tem o grupo da mecânica do Lavi trabalhando direto com a gente. Então, hoje já dá para... O nosso site já tem listado mais de 50 pessoas, eu creio que já passamos de 60 colaboradores, né? Em várias empresas, etc. Então, esse é um pouquinho da nossa história, né? Estava falando dos percalços, né? No dia 26 de... Nós estamos em maio, no 26 de abril, a gente tinha um produto pronto e submeteu à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E, eles estavam analisando diretamente os projetos relacionados à Covid, sem passar pelo Comitê de Ética Local. E a promessa era que em 7 dias corridos a gente teria um resultado. Na verdade, faltou uma assinatura, o documento teve que ser submetido, aí demorou uns 10 dias, então já entramos nesse mês para ter a resposta. E nessa resposta, eles não abriam mão de haver um teste em animais antes do teste em humanos. A gente até pediu uma audiência com a Conep para pular essa etapa, afinal de contas, ventilar a gente sabia, e pegar um suíno, botar um ar no pulmão dele, não vai acontecer nada, né? Mas, enfim, tinha que fazer, então nós saímos à carta de conhecidos, né? O FRJ não tem veterinária, não tem biotério de grandes animais, então a gente... No mesmo dia, a gente já conseguiu um sinal verde da USP e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Naturalmente, a gente optou pela Rural, por ser mais perto, né? A gente está perto, saindo da Avenida do Brasil, ali no Seropédico. E eles foram muito ágeis, né? Então, aplicamos para a Comissão de Ética em Pesquisa, de Estudo em Animais em Pesquisa. No dia seguinte já estava aprovado, e já tínhamos uma equipe grande de pessoas de lá dispostas a nos ajudar, já tinha os animais selecionados separados, e a gente foi para lá. Como a gente não tinha parado de trabalhar, a gente aproveitou esse teste em humanos e em animais para testar esses modos de ventilação que eu falei. A princípio, o nosso sistema ia dar suporte à vida, ia ser simplesmente a máquina comandando a pessoa, então teria que anestesiá-la num nível de anestesia mais profundo. E a como gente induzido, testou, não? Mais ou menos. Então, se ele não estivesse nessa situação, eu teria que ventilar com 100% de oxigênio para fazer ele perder o controle dos músculos respiratórios para daí ventilar pela máquina, né? Isso não seria muito desejável, né?
E com os novos modos que a gente já tinha desenvolvido no software de controle, é praticamente programação, não é nada mecânico, a gente conseguiu testar nos animais, foram mais de 30 horas de experimentos com animais, uma semana inteira, então a gente ainda conseguiu fazer alguns ajustes nesse software, um detalhezinho que estava falhando, a gente conseguiu consertar lá, já funcionou nos últimos animais. E então, agora nós estamos já com ele aprovado nessa fase, ressubmetemos a CONEP, pedindo também a ventilação assistida, e estamos aguardando o resultado. A gente está acompanhando ansiosamente. Hoje eu já soube que de manhã foi para o relator, etc. A gente tem esperança que ainda até meia-noite apareça esse resultado para a gente submeter para a Anvisa a autorização para a semana que vem estar lá no hospital trabalhando com os pacientes. Então, foi uma jornada bacana, difícil, muito difícil. Difícil trabalhar em casa, mas, por outro lado, o fato da gente estar com as atividades de aula, de ensino, né, e até de pesquisa meio prejudicadas, a gente encontrou um tempo que talvez nem encontraria para tantas reuniões como a gente tem feito, tantos grupos de trabalho. Falando sem parar, né? Não, mas é isso mesmo. A ideia aqui é dar espaço para você falar sobre o seu projeto. E você contou a história até agora, mas o que chegou aqui para a gente, o seu post, né, no Facebook, que a gente também recebeu, os cientistas engajados a gente também recebeu, fala um pouco sobre o que vocês estão precisando agora, qual é o próximo passo. Então, precisa aprovar na CONEP e comprar os insumos para produzir os primeiros equipamentos? O que é que está faltando agora? Então, a princípio, nós não tínhamos uma indústria médica trabalhando com a gente, né? Não temos ainda, a gente tem um contrato em fase de assinatura, então eu só posso informar quando eu tiver a autorização dos parceiros, né? Mas, enfim, nós íamos produzir os equipamentos, tinha a possibilidade de, eventualmente, a Whirlpool fazer a fabricação apenas, a montagem, mas seria uma produção da UFRJ. E isso não era possível a gente vender o equipamento de forma alguma, né? Não é o nosso papel. Então, qual era a nossa proposta desde o início? Obter doações, recursos a fundo perdido, de qualquer fonte, pessoa física, pessoa jurídica, né? Grandes empresas, e com as doações comprar as peças, construir os equipamentos e doá-los ao sistema de saúde. Agora, como a gente era empresa, eu não podia registrar o equipamento, porque a Anvisa liberou um registro provisório para as empresas que já tinham boas práticas de fabricação na área de saúde. Então, a própria Anvisa sugeriu que a gente fizesse na forma de um estudo estendido, tipo um estudo multicêntrico, em que a gente pegava o equipamento, entregava na UTI, mas o responsável pela UTI tinha que assinar um termo de adesão ao estudo, reportar eventuais falhas do equipamento, alguns problemas de utilização, né? O que seria bastante complexo. Imagina você acompanhar 1.000 estudos, 1.000 equipamentos com milhares de pessoas, né? E pedir termo de consentimento para o familiar de cada pessoa, porque o estudo ia requerer isso, né? Não poderia colocar sem que um familiar autorizasse. Até a gente está fazendo o teste agora e isso tem que acontecer. A gente até fez um desenho animado muito bonitinho para mostrar para o familiar da importância do estudo para ele aderir e permitir que a gente troque o ventilador por 1 hora, né? Retire um bem já registrado, colocar o nosso e depois retornar o outro, né? Mas, então, a gente estava nesse pé, a única saída era por doação. E, nesse caminho, a gente tinha algumas promessas de doação que não aconteceram, já estava, vamos dizer, 100% financiado no início, mas não aconteceu, não vem ao caso falar de onde seria essa fonte, mas há pouco tempo, muita gente soube, principalmente os cariocas, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tinha uma sobra de caixa da própria Assembleia, não é recurso do governo do Estado, e resolveu apoiar essa iniciativa. É uma doação com encargos, ou seja,
Eles querem os equipamentos para o Rio de Janeiro de volta. Né? Razoável. E o custo estava estimado em R$ 5.000 por equipamento na ocasião. Eles, então, fizeram uma mudança de lei e depois um ato de doação para nos doar 5 milhões para ter 1.000 ventiladores. O problema que aconteceu é que os custos aumentaram, são peças que não serviram, que a gente testou e teve que comprar uma melhor, algumas mais caras, que são específicas para a área médica, enfim. Então, os custos saltaram de 5 para 7.500, ainda muito barato, né? Mas e aí o nosso contrato meio que diz, olha, vocês têm que entregar 1.000. E a gente deu 5 milhões para vocês, agora vocês se virem para arrumar 2,5 milhões. Eu acho que a gente vai arrumar muito mais que 2,5 milhões e vai fazer muito mais que 1.000. Mas para ajudar nessa empreitada, a gente está buscando todas as fontes. Né? Então, nós temos um equipamento que tem o selo FRJ, a gente garante que é bom, que vai atender, mas ele não está testado ainda, ele não está registrado. Então, é muito difícil eu arrumar parceiros que façam um financiamento forte, apostem nessa incerteza, entre aspas. Né? Então, a gente fez um fundo de doação, novamente usando as redes sociais, enfim, a gente está aí captando recursos. Conseguimos primeiro uma empresa que doou R$ 60 mil nessa conta, além das pessoas físicas, e depois o Banco Itaú Unibanco também compareceu com uma doação de R$ 1 milhão. E hoje nós estamos comemorando que já passamos de 800 doadores. Então, temos mais ou menos 1.300.000, está aqui, e os 5 milhões que estão para sair ainda da Alerj, para um orçamento para fazer essas 1.000 peças, que entre o custo fixo de fazer a linha de montagem numa indústria e as peças, vai custar mais ou menos 8 milhões. Então, nós estamos precisando de algo em torno de 1.700.000 para as primeiras 1.000 unidades. Isso é crítico, porque eu preciso do dinheiro para fazer a encomenda das peças. Há peças que demoram até 35 dias para serem entregas nessa quantidade. Então, cada dia que passa que a gente não consegue os recursos, é mais um dia que a gente atrasa para iniciar a produção. Né? A princípio, nós vamos produzir até 100 equipamentos por dia, mas começando no início de julho, o que não é uma boa ideia, falta um mês ainda. Né? Mas estamos fazendo um esforço, tentar quebrar os lotes, receber uma quantidade menor, fazer uma parte antes e depois o restante. Né? Dá tempo do recurso que falta chegar. Né? Hoje saiu um edital da FINEP, em que a gente vai concorrer, tem possibilidade de conseguir talvez até 5 milhões, em parceria com uma empresa, e em saindo, a gente vai continuar investindo nesse ventilador, e vamos transformar ele, que nós chamamos de ventilador de exceção para a Covid-19, daí que veio o nome dele, que é o Vexco. Mas, então, por que ele é de exceção? Porque a gente pensou naquele paciente de alta resistência pulmonar que precisa de maior pressão, num adulto normal, com um tamanho normal. Eu não pensei em recém-nascidos, em crianças pequenas, nem em pessoas com obesidade muito excessiva. Tem algumas restrições do projeto pela velocidade com que foi feito. Né? Mas se sair esse recurso da FINEP, a gente vai completar esse ventilador, vai fazer um upgrade daqueles que já foram entregues para o sistema de saúde, se possível, de modo que isso aí não vai atender só a Covid, mas vai ser incorporado ao nosso sistema de saúde. Então aproveita e fala aí a conta, o depósito, gente, o site. A conta envolve o CGC da Fundação Coptec, o número da conta, etc. Então, eu creio que é mais fácil visitar lá. Né? Primeiro, a gente está no Facebook. Se vocês procurarem no Facebook a palavra Vexco, VEXCO, vocês certamente vão encontrar ou procurar por meu nome. Eu tenho uma página lá tem todos os detalhes e atualizações diárias. Então, essa conta de doações, ela está na Fundação Coptec, é uma fundação de apoio
à COP e a outros grupos da UFRJ. E na fundação tem um site de transparência, então as pessoas podem acompanhar o recurso que entrou, cada despesa feita, a proforma invoice vai para lá, a nota fiscal vai para lá, então tem toda a prestação de contas online. É muito sério isso. A gente vai usar para esse fim, de fazer o equipamento, e o dinheiro que eventualmente sobrar, a gente vai investir na saúde, talvez complementando esse equipamento. Tá? Mas, a princípio, o que for feito vai virar ventilador e vai ser entregue. Bom, aqui a gente tem algumas pessoas que já fizeram alguns comentários. A Ana Paula Moreira está dizendo: somos todos ciências, o FRJ está presente. A Silvia Correia e a Maria de Lourdes Freitas estão assistindo. A Rosmari Zenha está perguntando: professor, e os recursos da Fundação COP? É possível pegar esses recursos também para ajudar a terminar esse projeto? Existem recursos na Fundação COP hoje? Não, a Fundação COP Tech, né? A COP não é uma fundação, é um instituto dentro da UFRJ, né? Os recursos, a gente colocou recursos também, por exemplo, eu não falei isso, todo esse desenvolvimento, essas semanas de trabalho e teste de peças, etc., gerou bastante despesa, né? E aí nós temos que agradecer, antes eu agradeci a LERJ, agora eu vou agradecer novamente ao Estado do Rio, a FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, né? Nós já tínhamos lá uma conta de apoio ao programa, que o coordenador do meu programa Movimento, né? E nós tínhamos alguns contatos lá, ex-colegas nossos que trabalham na FAPERJ hoje, na direção. Eu mesmo sou coordenador de área lá da Engenharia Biomédica. Então, a gente, através desses contatos, eles abriram a possibilidade de a gente pedir um recurso especial, usando, vamos dizer, recursos de reserva da diretoria da FAPERJ. Nós mandamos um projeto na sexta-feira à noite, no sábado à noite eles nos disseram que iam apoiar. Na quarta-feira seguinte já estava depositado R$50 mil na conta do meu coordenador, que está trabalhando no projeto também com a gente, né? Então, foi fundamental esse apoio que a gente teve da FAPERJ, tem que deixar registrado. Estava até esquecendo disso. Então, a gente colocou esse recurso, alguns recursos nossos de laboratório também, precisa comprar um insumo, máscara para as pessoas, etc., né? A gente utilizou alguma coisa do laboratório, mas isso a gente está falando de R$500, R$1.000, né? A gente botou dinheiro do bolso, quer dizer, eu ia visitar as pessoas, eu estou precisando, tenho que ficar em casa, né, por ser grupo de risco, mas a gente vai visitar, leva máscara, leva álcool gel, café, Nespresso, né? Precisa abastecer também o ego, o paladar. Mas a Fundação Coptec já teve bastante recurso, a gente fatura bastante. Diria que a COP hoje tem mais de 50% de recursos vindo da indústria privada. Mas a gente está numa fase de muita recessão, de crise, né? Principalmente o principal cliente da COP é a Petrobras. A gente tem centenas, eu acho, de projetos Petrobras. E com a crise do petróleo, queda de lucros, enfim, todo o problema também que todos já sabem, por tudo que a Petrobras tem passado, né, super transparente, caiu muito essa receita. E muitos projetos têm pessoal contratado, né, folha de pagamento, etc. Então, a gente não sai demitindo todo mundo, a gente procura segurar, alocar em outros locais. Então, muito recurso da Fundação foi despendido para manter essas pessoas e não contribuir para mais desemprego ainda, né? Então, não tem muito o que usar de lá. Eu, na verdade, recebi essa semana, conversei muito com o Fernando Peregrino, que é do Confies, e ele me falou que a Petrobras e a ANP já anunciaram que vão reduzir os recursos, né, financiamento e tal para pesquisa, e inclusive de projetos já assinados, né? Vão deixar de fazer o repasse, inclusive de projetos já assinados, e ele está preocupadíssimo com os pesquisadores contratados CLT por esses projetos, né? Porque tem
tem a turma que é vinculada às universidades ou ao FRJ, tem professores, docentes e funcionários vinculados aos projetos, tem os mestrandos e doutorandos, que também são vinculados, mas as pessoas que não são vinculados têm esse contrato CLT e são pagos por esses projetos, né? Que estão sem o recurso, que vão ficar sem receber o recurso. Então, e é muita gente, a COP chegou a ter 1.000 pessoas CLT em diferentes projetos. Que é financiado por esses projetos. Então, o Fernando Peregrino é o gestor desse fundo que eu estava falando, de ventiladores, né, que a gente está arrecadando. Eu digo onde gastar e ele assina o cheque e faz a prestação de contas para a gente, eles prestam esse serviço. Né? Olha que mundo pequeno. Não, com certeza. Muito pequeno. Não, realmente. Como agora, está o nosso tempo? É meia hora ou temos mais tempo? Olha, a gente fica aqui o tempo que você quiser. Na verdade, a gente costuma ficar entre meia hora e 45 minutos aqui. Uhum. Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa. O que mais que as pessoas que estão assistindo a gente podem ajudar nesse projeto? Tem gente que, por exemplo, não tem dinheiro para ajudar, para doar e tal. O que mais que essas pessoas podem fazer para ajudar o projeto? Divulgar o projeto, divulgar o pedido? Primeiro, compartilhem, né? Compartilhar sempre ajuda, pode chegar em alguém que tem um contato, né? Dificilmente, a gente já está hoje com, apesar de não estar aprovado ainda pela Anvisa, nós já estamos comprando peças, né? A gente já tem o que a indústria chama de BOM, uma palavra nova para mim, que é a lista de materiais pronta, então já temos fornecedores, etc. Dificilmente pode aparecer agora uma indústria do tipo, eu trabalho com plásticos, eu não posso fazer uma das válvulas, etc. É muito pouco provável nesse curto período. Mas é possível, como eu falei, a gente pretende dar continuidade, é possível que para o futuro a gente possa vir fazer parcerias desse tipo para nacionalizar a produção de certos insumos, né? Por exemplo, de plásticos especiais para a saúde, que sejam esterilizáveis, etc. Não adianta, por exemplo, impressão 3D. A impressora 3D nos ajudou bastante, mas nenhuma peça feita em 3D pode ser usada num ventilador ou pode ter contato com o ar que vai ser respirado pela pessoa, porque ela teria que ser esterilizada, já é um grande problema. Ela pode liberar substâncias que são tóxicas para o paciente, então a gente não pode usar qualquer plástico para esse trabalho, né? A não ser se a impressora imprimir em plásticos muito especiais, né? Então, nossa, isso é interessante, eu não sabia disso. A gente também teve esse apoio muito grande da indústria e de colegas também que trabalham em engenharia de materiais, né? Que a gente tem que escolher o produto que pode ser usado com o paciente, que pode ser esterilizado, que aguenta o uso. Vocês imaginem uma máquina que vai provocar compressão, a ventilação de um paciente pode chegar a 30 atos respiratórios por minuto. E um paciente grave, né, pode ficar 3 semanas, mais dias no hospital. Se a gente fizer a conta rapidamente, dá 1 milhão de ciclos respiratórios. Então, se eu tenho uma válvula chaveando oxigênio, etc., ela tem que aguentar milhões de ciclos, não pode ser qualquer um. Senão, no meio do tratamento, eu tenho que ficar substituindo válvula, que não é desejado, né? Então, tem uma série de nuances que a gente não imagina, né? Mas na hora que vai no produto, você começa a entender por que não custa R$1.000, mas custa 10, 15, porque são produtos especiais, com um tratamento especial. Esse produto geralmente tem que chegar na fábrica esterilizado, a fábrica tem que ser ultra limpa, né? É mais limpa normalmente do que um ambiente hospitalar. Ali você vai montar os aparelhos com o pessoal usando EPI adequado, isso tem custo também. Depois eu preciso... o equipamento tem que chegar no hospital, como qualquer equipamento médico que você compra numa farmácia, ele tem que chegar ao usuário pronto para o primeiro uso. Você não precisa lavar, não precisa fazer nada. A regra seria essa, não sei se alguém não cumpre. Mas...
Você tem alguma ideia? Você falou que o seu equipamento ia custar 5.000, agora 7.500. Em comparação, os que estão sendo adquiridos hoje no mercado e tal, quanto que é um equipamento que tem essas mesmas funções hoje no mercado, seja nacional ou internacional? Não, um ventilador pulmonar de UTI. Antes da crise, você conseguia comprar por menos de 50 mil reais. Tá? Mas, bem menos de 50, talvez, os vindos da China, principalmente. Mas a gente está com o dólar nas alturas, né? A gente saltou de não sei quanto para 5 e tanto, né? Então, isso aí já aumentou muito o preço da importação. E temos o mundo inteiro comprando ventiladores. Né? A gente tem uma pandemia. Então, o que acontece? Se você conseguir comprar hoje, você vai pagar um preço absurdo. Está tudo superfaturado, muito. Está gerando escândalos em alguns estados, né, que a gente está acompanhando aí nos jornais. Então, hoje, pode ser que você abrir um edital para compras, apareça ofertas de 200 mil reais, e tem grande chance que esse ventilador seja um ventilador de transporte e não de UTI. Específico para UTI, mas as pessoas tentam empurrar o equipamento que vale 10 vezes menos, né? Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é que o de transporte não foi feito, não para durar esse tempo todo, ficar em uso contínuo. Eles são feitos para tirar o paciente da UTI, levar para fazer, por exemplo, uma tomografia e voltar, ou para funcionar dentro de uma ambulância. Então, a princípio, eles são autorizados a ventilar um paciente em até 24 horas. Mas não há dúvida que tem hospitais, tem situações que você não tem o ventilador disponível e tem o paciente em situação de risco de morte, você coloca esse ventilador mesmo, né? Suporta a vida dele enquanto der para até liberar um outro, né? E, eventualmente, ele consegue ter funcionalidade para suportar mais tempo, mas não é garantido. Mas hoje, então, não tem mais preço um ventilador. Ou se você conseguir importar direto da China, uma boa marca, está por mais ou menos, com o câmbio atual, em 70 mil reais, 80 mil reais, com os impostos. Então, a gente está falando de 10 vezes menos. Né? De um produto com a qualidade UFRJ, né? COP UFRJ. Que é reconhecida, aliás, a engenharia da COP é reconhecida no Brasil inteiro. É o que eu falo, por enquanto o Vexco é ventilador de exceção para a Covid, mas depois vai ser um ventilador da COP. O povo vai continuar. Tem mais uma pergunta aqui, olha. A Rosmari pergunta de novo: considerando a importância do projeto, não seria o caso de envolver o Ministério Público do Rio de Janeiro para auxiliar a obtenção de recursos junto ao governo estadual? E a Ana Paula pergunta: será que o BNDES poderia completar o que falta? Tentamos essa via. O BNDES não pode doar os recursos só pode doar para universidades, enfim, para instituições um pouco limitadas, né? Sim, a gente não entendo muito bem, mas talvez dê para entender, vendo a situação atual do país, a gente não tem nenhum centavo ainda federal, né? Nós conversamos com o Ministério da Saúde, com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nem sei mais o que, né? Agora é tão grande assim. Mas vocês veem, só ministros da saúde a gente já está no terceiro, né? Então as equipes se desfizeram, tem uma série de problemas. Nós temos problemas, por exemplo, no Rio, de relacionamento que está afetando a atenção à saúde, infelizmente. Quer dizer, o governo federal não fala com o estadual, que não fala com o municipal, que também não fala com o federal. Está uma loucura, né? A gente viu que saturou os hospitais municipais, o hospital de referência estadual saturou e o de referência federal estava com leite sobrando e não foi liberado porque falta gente, não sei o quê. Faltou, acho que, uma equipe de trabalho que envolvesse todo mundo, né?
E há essa dificuldade, porque pelo fato da gente não ser uma empresa que vende, eles têm dinheiro para comprar, mas eles não têm dinheiro para doar, para depois receber. Então tem uma burocracia absurda em cima, né? Então isso nos atrapalha um pouco. Então o BNDES Agora, não pode financiar a pesquisa porque não é empresa? É isso? se envolver empresa não pode ser a fundo perdido, ele só pode doar para a gente, mas não ofereceram. Eles ofereceram oportunidade de financiamento para quem produz as peças, de talvez financiar a compra e depois ajuda subsidiados, enfim. Foram prestativos dentro do limite, né? E tem algumas fundações, fundos que a gente está lutando, tem outros estados interessados, potencialmente eu tenho recurso para sair. Eu acredito que assim que tiver registrado o equipamento, vai ter gente querendo ter, né, numa situação mais segura, meio que vendendo, né, entre aspas. Quer dizer, você doa o dinheiro, mas recebe imediatamente o equipamento. Recebe o equipamento. Mas a gente não tem um contrato de compra e venda, nada para oferecer, né? É por isso que a gente busca doações. Será que Mas o tem contato outras com outros fontes, tem a estados? fonte do Itaú que a gente vai buscar, que também pode conseguir alguma coisa importante, né? Independente de já ter ajuda deles, mas eu acho que vale a pena pedir. Estamos correndo atrás disso. Agora, o importante é testar em humanos, mostrar que funciona, para a gente ter um cartão de visita melhor, né? Não só a marca COP, mas a certeza de que vai beneficiar as pessoas, né? Assim. Bom, professor, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Você é uma figura que fala de uma forma super simples para as pessoas todas entenderem. Como eu falei para você, tem muita gente no nosso que assiste as nossas lives que é cientista, pesquisador, mas tem muita gente que não é, que é apoiador da ciência, que acha que a ciência é importante para o país. Então, é importante a gente falar as coisas de forma clara, de forma simples e tal. Eu queria agradecer você por topar participar aqui da live e me colocar e colocar os cientistas engajados à disposição para auxiliar no que for necessário. Eu não sou engenheira, né? Não vou poder ajudar no projeto, mas quem sabe a gente consegue, né, ajudar de outras formas, divulgando, claro, o pedido de ajuda né, tentando auxiliar nesses contatos, se for possível. Então, mais uma vez, eu repito, né, a forma de ajudar, quem não pode doar, ou quem já doou para outras iniciativas, não está faltando gente ajudando aí, voluntário, né, cestas básicas, etc. Mas conhece um empresário, alguém da família, um amigo do amigo, que possa dispor desse dinheiro para uma grande indústria, a gente fala de muito pouco dinheiro, né? Que é diferente do que a gente pode dispor. Essa ajuda que a gente está pedindo, difundir essa ideia, fazer parte, e se quiser doar, qualquer importância é válida. Ninguém precisa se constranger a doar pouco, não há problema. E Porque de eu pouco a gente agradeço chega também longe. a oportunidade de te conhecer. Eu vou pedir para aderir ao grupo e vou visitar a página, mando informações para vocês, inclusive da conta bancária, etc. Vai estar no. Imagina, você pode deixar um dia aí entre as primeiras notícias, eu mesmo posso colocá-la, talvez. Claro. E então eu conto com o apoio de todos. Eu espero que a gente consiga chegar a tempo. Eu sei que se houvesse um refresco, que se a gente se isolasse mais, permanecesse mais em casa, a gente empurrava esses casos mais para frente ainda, a gente teria mais chance de atender mais pessoas. Não sei como é que vai estar isso daqui a um mês e pouco, mas tudo indica que a gente ainda vai ter muitos casos e vai ter locais que não estão bem assistidos. A coisa está saindo do Rio, São Paulo, das grandes capitais, indo para lugares menores, e a gente espera poder ajudar nesse aspecto, né? E obrigado a todos que acompanharam a gente, ou que vão ver depois, talvez no streaming.
E estamos aí, pode procurar também pelo meu nome, eu tenho uma página do equipamento, tenho um grupo de desenvolvimento, que inclusive a gente incentivou vários grupos a fazer produtos parecidos aí no Brasil, e graças ao auxílio de pessoas, provavelmente alguém que está assistindo compartilhou desde a primeira mensagem que a gente passou aí pela rede, né? E eu sou muito grato a essas pessoas anônimas que nos ajudaram. Muitíssimo obrigada a todos que nos assistiram. Lembrem, quem puder, compartilhe, divulgue os ventiladores da COP, o Vexco. Está precisando de ajuda para terminar a produção, para comprar os insumos, para produzir os equipamentos. Quem puder ajudar financeiramente, ajude. Quem não puder ajudar financeiramente, compartilhe, divulgue, para a gente conseguir produzir esses equipamentos o mais rápido possível. Parabéns, professor Jurandir, pelo trabalho em tempo recorde que conseguiu produzir um equipamento como esse, com a qualidade que certamente vai ter, porque conheço o trabalho da COP também, né? Todo brasileiro conhece o trabalho da COP. Então, parabéns. E um beijo para você, um abraço do coração, um abraço para todo mundo. Espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo em casa. Ficar em casa hoje não é só proteger a sua família, é proteger a todos que têm que ficar na rua, que são obrigados a trabalhar num momento como esse, pessoas que trabalham nas emergências, nos hospitais, no setor alimentício, que não puderam e não podem ficar em casa. Então, proteja a sua família e proteja a todos os outros também. Ficar em casa é um ato de resistência contra o coronavírus. Um beijo a todos, bom final de semana, um beijo, professor, um abraço. Até mais. Boa noite a todos, bom final de semana a todos. É isso aí, fiquem em casa e ajude a difundir essa ideia. A gente quer dar um pouco de oxigênio para aqueles que não têm mais ar nenhum. Isso aí. Boa noite. Boa noite.